Olá pessoal, vamos para a nossa segunda parte do assunto de teorema do resto. Estamos na nossa quinta aula de polinômio e eu quero te mostrar que existe um tipo de questão um pouquinho mais complicada sobre teorema do resto que você precisa saber trabalhar, ok? Vamos lá. Nós temos esse slide aqui que é o mesmo da aula 1 de teorema do resto. Eu quero que você lembre uma coisa. Toda vez que você vai dividir dois polinômios, o grau do resto tem que ser menor do que o grau do divisor. Porque, veja bem, vamos supor que o grau do resto seja 2, por exemplo, x² mais alguma coisa, e o grau do divisor também seja 2, x² mais alguma coisa. Egg, não pode, o grau do resto não pode ser igual ao grau do divisor? Não, não pode, porque se esse x² está aqui no resto, significa que você pode continuar a divisão. Você divide o x² pelo x², isso vai dar 1, e aí você coloca o 1 aqui no quociente e continua o processo de divisão, como eu já te ensinei. Então, sempre o grau do resto precisa ser menor do que o grau do divisor. Senão, você não terminou a conta. Você ainda tem mais conta para fazer nessa divisão de polinômios. Bom, então, geralmente o vestibular cobra duas possibilidades. Se o divisor for de grau 1, eu vou escrever assim, ó, ax mais b. Ok. Se o divisor for de grau 1, significa que o resto é um número. O resto tem grau 0. Eu vou colocar aqui n, para indicar que é um número qualquer, ok? Então, se for grau 1 no divisor, vai ser grau 0 no resto. E isso vai dar um número. E você aplica o teorema do resto. Você lembra como é o teorema do resto? Só abrindo um parênteses enorme aqui, você pega a raiz do divisor, a raiz deste polinômio, quer dizer, para encontrar a raiz você precisa igualar a zero, né? Então encontra a raiz e substitui aqui. Você vai calcular o valor numérico do dividendo para aquela raiz do divisor. E isso vai dar o resto. Isso vai dar exatamente esse número que está aqui. Bom, isso foi o que eu te ensinei a aula passada. Agora a gente vai trabalhar com, deixa eu apagar aqui o igual a zero. Agora a gente vai trabalhar com um divisor de grau 2. Ax² mais bx mais c. E agora? Se o divisor, vamos pegar aqui uma cor diferente para o marca-texto, pode ser esse verde aqui. Se o divisor tiver grau 2, bom, você sabe que o grau do resto tem que ser menor do que o grau do divisor. Então, o grau do resto pode ser 0 ou pode ser 1. Ou seja, na pior das hipóteses, vai ser grau 1. A gente vai colocar aqui ax mais b. Então, isso que eu preciso te explicar, é isso que você precisa... Opa, ia pegar o marca-texto, acabei riscando ali a minha expressão. Então, é isso que você precisa sacar. Se o divisor for o amarelo, se tiver grau 1, então você aplica o teorema do resto e vai dar um número aqui, porque vai ser um polinômio de grau 0. Agora, se for o caso verde, é um pouquinho mais complicado, que é o que eu vou te ensinar a fazer agora. Se nós tivermos um divisor de grau 2, é você que precisa lembrar, o enunciado não vai te dizer isso, é você que precisa lembrar que na pior das hipóteses o resto tem grau 1. Tá vendo que aqui também está embutido o grau 0, né? Grau 1 porque é ax elevado a 1, deixa eu pôr aqui, pegar uma cor diferente, pegar um azul escuro aqui, ax elevado a 1, então nós temos o grau 1, ou pode ser grau 0 também, que seria esse b. Vamos supor que esse a fosse 0, se esse a fosse 0, então o b seria de grau 1, seria grau 0, então nós teríamos também o grau 0. Grau 0 se for só o b, e grau 1 se tiver o ax mais b. Ok, então é isso que a gente vai fazer no exercício. Eu vou passar aqui para a gente já trabalhar com o exercício. Esse aqui é o mesmo slide da aula anterior, então se o grau do divisor for 1,
o grau do resto tem que ser 0. Foi a nossa aula passada. E se o grau do divisor for 2, o grau do resto, na pior das hipóteses, é 1. Lembra que eu acrescentei aqui para você, ó? Estava faltando no slide, né? Pode ser também que o grau do resto seja 0. Muito bem, só que nós resumimos essas duas informações aqui. Então, o que eu acabei de te mostrar foi que nós podemos resumir essas duas informações em uma expressão só. Em uma expressão só, que é ax mais b. Ok? Então, se o grau do divisor for 2, o resto vai ser ax mais b. Vamos lá, vamos trabalhar então com o teorema do resto nessa segunda parte do teorema do resto. Exemplo. Temos aqui o mesmo polinômio da aula passada, só que agora mudou o enunciado. P de x é dividido por x menos 2 vezes x menos 1. Ok, então nós temos aqui um divisor de grau 2. Qual é o resto? Então, atenção. Vamos encontrar as raízes desse polinômio que está aqui. Igual a 0, ok? Isso aqui é um polinômio que está na sua forma fatorada, nós já estudamos isso. Então, uma das raízes vai ser x igual a 2 e a outra vai ser x igual a 1. Você lembra? Basta igualar a 0 cada um dos fatores que nós temos aqui. Então, iguala a 0 esse fator e iguala a 0 esse fator, x igual a 2 e x igual a 1. Ok, só que agora nós temos duas raízes, então cuidado. Nós vamos sim trocar o x igual a 2 aqui. Igual nós fizemos na aula passada. Essa é a aplicação do teorema do resto. Só que na aula passada não tinha o x igual a 1. E aí nós tínhamos terminado o exercício, né? O resto fica igual a p de 2. Então é só trocar o 2 ali no lugar do x do polinômio e acabou. Você ia encontrar o valor do resto. Só que agora nós temos que lembrar que o resto pode ser um polinômio de grau 1. Então olha só como fica a aplicação. Se você trocar o x por 2, olha só como fica o teorema do resto. Essa parte aqui é igual. Essa parte aqui é igual da aula passada. Só que esse resto, esse r, não é necessariamente um número. Você vai ter que fazer igual a vezes 2 mais b. O que é esse a vezes 2 mais b? Ora, é o polinômio de grau 1, a vezes x mais b. E a gente vai fazer a mesma coisa com o x igual a 1, olha só. O x igual a 1 nós vamos trocar aqui no polinômio, no dividendo. Depois que você troca o x igual a 1, você vai encontrar o resto. Mas quem é esse resto? Não é um número, necessariamente. O resto é um polinômio de grau 1, na pior das hipóteses, né? Porque na melhor das hipóteses seria de grau 0. Então, nós temos aqui o resto igual a p de 1, que é a aplicação do teorema do resto, e a novidade da aula é essa aqui, ó, a vezes 1 mais b. Ok? Então você vai ter que colocar esse a vezes x mais b toda vez que você tiver grau 2 aqui no divisor. Você troca as duas raízes e não esquece de igualar a vezes x mais b. Ok, então vamos apagar tudo aqui e vamos resolver o exercício. Aqui apaguei. Eu vou tirar a tela o que não é importante, que é a pergunta, e agora sim a gente vai resolver o sistema. Então, troque o x por 2. Vamos ver. Trocando o x por 2, aqui vai ficar 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Aqui vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E aqui vai ficar 2. Então, fazendo a conta, 3 vezes 8 dá 24. 24 menos 4 vezes 4, 16. Mais 2 menos 6. Esse aqui é exatamente a mesma resposta da aula anterior, né? Nós temos aqui 24 mais 2 dá 26. 26 menos 6 dá 20. E 20 menos 16 dá 4. Então, a gente vai trocar esse P de 2 aqui por 4. E já vamos resolver o sistema. Agora eu vou trocar de cor e vamos fazer a mesma conta para o x igual a 1. Então, vou apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui. E agora vamos trocar, então, o x por 1.
Trocando x por 1, 1 ao cubo fica 1, 1 ao quadrado dá 1, e aqui também vai ficar 1. Então, fazendo a conta, fica 3 menos 4 mais 1 menos 6. Ok. Então, 3 mais 1 dá 4, com menos 4 dá 0. Então, vai sobrar o menos 6. O P de 1 é igual a menos 6. Ótimo. Então, vou apagar e agora a gente vai resolver o sistema. Pegar aqui uma outra cor. Então, agora resolveremos o sistema. O sistema está montado aqui embaixo. Fica 2A mais B igual a 4, ok? E depois A mais B, porque é A vezes 1, então A mais B igual a menos 6. Muito bem, resolva o sistema da maneira que você achar melhor. Eu sempre gosto de resolver o sistema por adição. Então eu vou multiplicar qualquer uma das equações aqui por menos 1. Qualquer uma delas dá certo, porque daí você consegue cancelar o B, né? Vamos ver como é que fica. 2A menos A, porque esse menos 1 vai multiplicar o A aqui. Então, 2A menos A vai dar A. Ok, o B vai cancelar com menos B. Menos B porque o menos 1 vai fazer a distributiva aqui, vai multiplicar o menos B, vai multiplicar o B. E 4 mais 6. Menos 1 vezes menos 6 dá mais 6. Então fica 4 mais 6, 10. Já encontramos o A e agora basta substituir em qualquer uma das equações aqui para encontrar o B. Eu vou substituir na equação de cima. Então fica 2 vezes A, 2 vezes 10, mais B igual a 4. Ok, 2 vezes 10 é 20, então vai ficar 4 menos 20. 4 menos 20 vai dar menos 16. Pronto. Então, qual é a resposta? Vamos pegar uma outra cor aqui. Qual é a resposta do problema? A pergunta era, qual é o resto da divisão deste polinômio por aquele outro, né? Que era esse aqui, eu vou só lembrar você, que era x menos 2, que multiplica x menos 1. Se você dividir todo esse polinômio por x menos 2 vezes x menos 1, você vai encontrar um resto, que é um polinômio de grau 1. Quem é esse resto? É 10x. Lembre-se que o 10 é o valor de A, então é esse A que está aqui, né? 10x mais B. O mais B é menos 16. Então, este é o resto da divisão desses dois polinômios que estão aqui em cima.